Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje a gente vai discutir a geração de trajetória, tá pessoal? O que é a geração de trajetória? Qual que é o seu problema básico, né? A gente mover um manipulador robótico, né, de um sistema coordenada TA, por exemplo, né, para um outro ponto aqui TC. Isso pode ser que a gente queira que ele também passe por alguns pontos intermediários, tá? Esses pontos, pessoal, geralmente os intermediários, né, a gente pode querer que ele tenha uma velocidade específica, né, quando passa por aquele ponto, uma determinada orientação, né? Então pode estar mudando essas configurações, né? Bom, o que é o problema de trajetória em si, né? Refere-se ao histórico de tempo, de posição, velocidade e aceleração para cada grau de liberdade, tá? Então, além das posições, né, velocidade e aceleração do efetuador, é importante que a gente tenha as velocidades, a posição angular, velocidade angular, né, e aceleração angular de cada uma das juntas. Tá? Isso aqui é um problema importante aí da gente ter. Tá? A gente pode trabalhar, né, isso aqui tanto são dois espaços, né? Deixa eu anotar aqui para vocês. Tá? São dois espaços de soluções que a gente geralmente trabalha. Tá? Quais são? Vou colocar aqui espaços de soluções. Pessoal, eu vou anotar algumas coisas aqui. Depois eu vou pedir para vocês fazerem a leitura lá do livro do Craig, tá? O livro do Craig tem essas definições aqui que eu estou passando para vocês, tá? Lá com mais detalhe. Mas a gente tem o espaço das juntas, tá? Então, o que é as vantagens, né? Eu vou mais falar aqui para vocês. Espaço da junta passa por posições intermediárias com facilidade, né? Cada ponto do trajeto é geralmente especificado em termos de uma posição e orientação desejada, né, do plano da ferramenta, né, relativo ao plano da base. Cada um destes pontos é convertido em um grupo de ângulos das juntas desejadas pela aplicação da cinemática inversa. Geralmente não tem problemas de singularidade, né, menos cálculos, etc. E a gente pode também trabalhar no espaço cartesiano. Isso aqui seria o espaço mais da ferramenta, né? Pode-se acompanhar uma forma, né? Demanda mais tempo de execução, né? Depois que o trajeto é calculado, é necessário calcular os ângulos das juntas em muitos pontos. Então, o que acontece aqui, pessoal, desses dois aqui, tá? No espaço das juntas, a gente vai configurar, por exemplo, cada um dessas trajetórias, o TA e o TC aqui, tá? A gente pega isso aqui e calcula a cinemática inversa, né? Para pegar os ângulos, né, na configuração que a gente quer. Tá? Então a gente tem aqui os ângulos iniciais, né, tem qual que é a configuração de cada junta, qual a posição angular ou o deslocamento, né, se for junta prismática, de cada uma da junta inicial, e a gente pega a intermediária também e a final, por exemplo. Né? A gente tem todas as configurações da junta. Né? Então o que vai acontecer? A gente vai ter condição inicial da junta, para o tempo inicial, para o tempo intermediário e para o tempo final. Né? Então, cada uma dessas a gente tem a posição. O que o efetuador... A gente não está preocupado aqui com o que o efetuador vai fazer, tá, pessoal? A gente está preocupado de deslocar a junta, por exemplo, a junta 1 para esse ângulo aqui, né, e depois para esse ângulo aqui. Então, a gente não está preocupado com o que o efetuador está fazendo. Tá? Isso então facilita muito o problema, né? Por isso que não tem problema de singularidade, são menos cálculos, né? A gente vai fazer só a curva, uma função que interpole esses três pontos, por exemplo, angulares, né? Se for um manipulador aqui. E aí a gente não se preocupa tanto com o efetuador. Tá? Contudo, isso a gente não consegue fazer, né? Como eu disse aqui, um desenho
não pode se acompanhar uma forma. Para acompanhar uma forma é preciso usar o espaço cartesiano. O que acontece no espaço cartesiano? No espaço cartesiano, a gente vai estar preocupado com o que o efetuador, com o que a gente quer que o efetuador faça, né? Então, cada uma dessas posições da forma, né, se a gente quer que ele faça um quadrado, uma outra figura qualquer, a gente vai pegar cada um desses pontos aqui e vai estar fazendo a cinemática inversa, tá? Por isso que ele tem mais cálculo, né? É preciso calcular cada ponto, cada ângulo, fazer a cinemática inversa em cada instante de tempo, tá? Então são esses dois espaços, tá? No problema de vocês, eu acho que do Robot Studio, vocês já tiveram que escolher o linear e o das juntas lá. O linear é esse cartesiano. E no espaço das juntas, né? Joint lá, vai fazer isso aí. Por isso que na trajetória da junta, ele não faz exatamente os pontos, né? Ele passa no ponto próximo, né? Ali. Muito bem. Discutidos os passos de soluções, vamos discutir alguns problemas geométricos, tá? Vou colocar aqui. Com trajetos cartesianos, tá, pessoal? Muito bem. Muitas vezes, o que vai acontecer? Isso aqui é mais para ilustrar. A gente pode ter algum ponto intermediário pontos intermediários não são atingíveis, né? Como assim? Pode ser que ele esteja fora do espaço de trabalho, né, do manipulador, né? A gente tem aqui o braço, né? E esse braço, né, essa região interna aqui, ó, né? O manipulador não consegue passar. E a gente tem uma trajetória, né, que precise passar por esse ponto, né? Então, a gente tem esse problema aqui de pontos intermediários não atingíveis, né? Então tem que tomar cuidado na hora de estar planejando a trajetória com esse detalhe, tá? A gente tem também altas velocidades nas juntas, em pontos próximos, né, de singularidade, né? Foi o que a gente discutiu um pouquinho lá na jacobiana, né? Então, em pontos em pontos singulares, né, pode ser que aumente muito a velocidade, tá? Por exemplo, um manipulador robótico, né, ele vai sair, por exemplo, dessa posição aqui, né? Em uma posição intermediária, talvez aqui, né, que é um ponto singular, ele vai ter que aumentar muito a velocidade de rotação para poder manter essa trajetória, para ele chegar na configuração final que fosse, essa aqui. Então, saindo desse ponto aqui, ele vai chegar num ponto que é próximo de singularidade, né? Então, ele aumenta muito a velocidade de rotação aqui para fazer um pequeno movimento, e isso não é muito interessante. Quer dizer, quando se aproxima pontos de singularidade, as velocidades irão para infinito, né? As velocidades do mecanismo são limitadas superiormente. Essa somente resulta no desvio da trajetória desejada, né? Então, pode ser que aqui ele não execute exatamente, porque ele não vai conseguir atingir a velocidade e ele vai fazer algum desvio. Então, a trajetória não vai ser linear, né, nesses pontos aqui. Outro problema no espaço cartesiano são ponto inicial
inicial e final são alcançáveis em soluções diferentes. Então, quer dizer, ele é alcançável, né? A gente consegue pôr aqui, mas a configuração é diferente, né? Deixa eu mostrar esse exemplo aqui. Então, a gente tem o nosso manipulador em 2 graus de liberdade, só que a gente tem acesso a esses 2 pontos, mas perceba que aqui, ó, ele vai chegar aqui, a gente vai ter que mudar de configuração para ele conseguir continuar, tá? Então, quer dizer, ele não consegue realizar essa trajetória, né? Ele vai ter que rotacionar o segundo elo aqui, né, para poder atingir, né? Quer dizer, ele não vai conseguir fazer essa trajetória. Muito bem. Bom, esse seria... Bom, vamos falar agora, né, de pressionamento em qualquer espaço, antes que a gente entre no próximo item, no exemplo, tá? Em qualquer espaço, né? Como que é isso? A gente vai assumir uma variável genérica, S, então a variável genérica S, né? Essa S aqui pode ser qualquer coisa, pessoal. Ela pode ser x, y, z, tá? Pode ser orientação também, φ, θ, psi, né? Ou outro ângulo aí qualquer. E θ, psi, alfa, beta, gama, etc. Pode ser variáveis da junta, tá? Q1, Q2, Q3, etc. aí, etc. Tá? E a gente vai usar o quê? Para cada uma delas, a gente vai usar alguma curva. Tá? A gente vai chamar de curvas candidatas. Né? A gente pode ter linhas retas. Aí faria com a equação da reta, né? Qual que é o problema dela, né? A gente vai ter descontinuidade de velocidade, né, nesses pontos aqui. Velocidades descontínuas, né? Em pontos do trajeto. Então isso não é interessante para a gente. A gente pode ter linhas retas com junções suaves. Tá? Seria uma outra opção aí, né? Então a gente teria, né, poderia ter inícios suaves, né, retas, aí curvas novamente, retas, né, uma junção suave aqui, retas, sei lá, né, para os diferentes pontos nossos aí. Uma outra curva candidata seria o polinômio do terceiro grau, tá? A gente tem algo próximo aí da solução acima,
Então a gente teria algo assim, né? Faz interpolação ele certa, ou polinômios de quinta ordem, quinto grau aí, ou de ordem superiores, tá? Bom, essas duas opções aqui, eu acho que a gente vai trabalhar com o quinto grau e a linhas retas, conjunções suaves, tá? A gente continua no próximo vídeo aí, pessoal. Obrigado, até